Episódio de número 8, continuamos aí a falar sobre o Pai da Eternidade. Não importa os séculos, o tempo para ele, para o Senhor, é sempre o tempo presente. Ele sempre vai dizer no tempo presente, nunca no passado e nem no futuro. Para ele, todos os dias são os dias do Senhor, todos os dias, porque ele os fez. Não existe, porque hoje é dia da senhora fulana de tal. Não. Ele fez. Os dias são do Senhor, porque ele os fez. Ele é dono de todos os dias, por todos os séculos. E ele anda no tempo e ele está presente, tanto lá na frente como aqui. Por isso que ele fala que algo vai acontecer, porque ele já está lá. Aonde que está isso? Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos e traz à existência coisas que não existem. Ou seja, ele trata coisas que não são como se elas já fossem, porque ele tem o controle para as estabelecer e as firmar. Está escrito lá em Isaías, ainda no texto de 9:6. Nós ainda estamos estudando o capítulo 9, versículo 6 de Isaías, né? E que venha o reino sobre os ombros dele, o domínio estava sobre os ombros dele, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Então, é o Senhor que estabelece, e o tempo para ele sempre é o tempo presente. Nós vamos falar do tempo do verão. A própria palavra fala verão, vocês verão, né? Porque vai sair a luz. Então, o verão, ele é um tempo que chove e faz calor ao mesmo tempo. Então, isso promove uma estufa natural. A gente no Brasil costuma dizer assim, o tempo está abafado. Por quê? Porque ele faz uma estufa natural de combinação da chuva com o sol, que promove ondas de calor e que faz os frutos germinarem, né? É ele que faz isso acontecer. Eu estive lá em Kew Garden, que é o jardim botânico da rainha da Inglaterra. Eu passei um dia lá. E logo que você entra, assim você já vê um jardim maravilhoso, que as flores são perfumadas, perfumam o ambiente, e tem uma estufa muito grande, parecida com aquela, semelhante àquela que tem em Curitiba, mas a de lá é bem maior. E a gente pode entrar. E quando você entra nessa estufa, ela corresponde, né? Ela representa, ela demonstra o clima da Amazônia. Eles amam a Amazônia, né? Eles acham assim, a Amazônia é uma coisa extraordinária fora do Brasil. E, para minha graça, eu morei na Amazônia. Eu morei em Tucuruí, no Pará. E lá era bem no meio da selva amazônica. A gente andava 500 quilômetros para poder ver a gente conseguir ver asfalto, né? Você atravessava a Transamazônica, andava lá um dia inteiro, e então você vê coisas assim extraordinárias. Você vê aquelas castanheiras com mais de não sei quantos metros de altura. Eu vi folhas de samambaia, essas samambaias que nascem, com 1 metro de largura. A gente fala, as pessoas nem acreditam, porque as coisas são tão grandes. E o calor é muito intenso. E aquele calor faz as plantas germinarem. O tempo é úmido. 5 horas da tarde na Amazônia é noite. Noite mesmo. Começa a escurecer cedo, porque as árvores fecham e tampam tudo. Então, quando você chega lá em Kew Garden, que você entra dentro daquela estufa, ela reproduz o clima da Amazônia. Então, lá dentro tem bananeira, eu vi abacateiro, eu vi mangueira, né? Eu vi várias espécies do Brasil lá, porque eles reproduziram o clima daqui. Ela é quente, ela é abafada, fica pingando uma água das folhas, sabe? É muito bonito, muito bonito. Do lado de fora, frio, a gente de blusa, casaco, cachecol, e lá dentro aquele calor, porque ela reproduz o clima da Amazônia, né? Reproduz o clima, o verão, que para nós é o clima abafado. Isso tem relação direta com as fases da Lua,
com as estações que influenciam o plantio, influenciam o cio dos animais, influenciam o tempo da colheita, né? Se plantar fora do tempo não produz nada, porque ondas de calor é que faz os frutos amadurecer e ficarem doces. É o tempo das frutas, por isso se diz frutas de verão. Por isso que fala estações, porque o tempo estaciona ali. Então, por 3 meses, o tempo fica daquele jeito. Chove, faz calor, você tira a roupa do varal, põe roupa no varal e fala, meu Deus, o tempo tá abafado, porque é verão. Sabe-se, né? A gente sabe que é o tempo da incisão dos raios solares na Terra de forma mais intensa. Então, os raios caem sobre a Terra de forma mais intensa, então fica mais quente. O planeta está passando mais perto do Sol. A Terra está passando mais perto do Sol. Por isso, os dias são mais quentes, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. E muitos dizem assim, como passou depressa a noite? E isso é verdade. Os dias são longos e ensolarados. Acontecem chuvas à tarde, quando o sol já recebeu, quando a terra já recebeu o calor do sol o dia todo. Por isso costuma-se dizer chuva de verão. É muito comum lá no Pará, onde eu morei no Maranhão e no Pará. No Pará, é muito comum as pessoas marcar um encontro depois da chuva de verão, porque lá normalmente chove à tarde. Então, eles marcavam o encontro, depois da chuva a gente encontra em tal lugar, porque tinha certeza que a chuva ia cair naquele tempo. Eu não sei se hoje em dia ainda é assim, que já tem 40 anos que eu morei lá, mas eu sei que era desse jeito quando eu morava em Tucuruí, né? Quem morou lá sabe que é assim. É aquela chuva rápida, passageira, são pancadas de chuva, passagem de nuvens. As nuvens que traz o aguaceiro, que está escrito no Salmo, né? Salmo 56. Os reis costumam ter residências de verão, casas de veraneio. Então, eles moravam em alguns... castelo é fortificação, palácio é residência. Então, quando fala castelos, é porque são fortificações para guerra, para guardar. E alguns reis moravam também em castelos. E quando fala palácios, são residências suntuosas, né? Que eles faziam para passar, chama-se casas de veraneio, porque passavam por ali durante o verão. Eu tive em uma dessas casas de veraneio da família imperial em Portugal, né? O Palácio de Queluz, eu estive lá, visitei essa residência de verão da família imperial portuguesa. Dom João VI, Pedro I, Maria Joaquina, Princesa Isabel, eu vi a caminha dela, a cama dela, o quarto dela, vi as cadeirinhas, né, que as amas aprontavam as criancinhas e sentavam nas cadeirinhas, tem lá, se você for visitar Portugal, for no Palácio de Queluz, você vai ver lá, não deixe de visitar não, os jardins são maravilhosos, todos em estilos, né, todos trabalhados em topiaria, é muito bonito. Eu vi as carruagens pequenininhas que as crianças iam para a horta, de carruagens pequenininhas, tipo bigas, sabe? Não existia velocípede nem bicicleta, mas as criancinhas tinham as carruagenzinhas pequenininhas, não era bem uma carruagem não, tipo umas bigas, sabe? E eles andavam nelas, era muito interessante. Ele é espaçoso e muito confortável, ele tem jardins belíssimos, tem fontes, tem espaços onde eles podiam brincar ao ar livre, passar as manhãs e brincar ao sol, né? Mas também existem lugares, como lá no norte, né? No norte da Europa, existe o sol da meia-noite, que nunca se põe, é só dia. Aí tem um certo tempo que é só noite, né? É na Finlândia que tem a aurora boreal, é onde Deus desenha nas nuvens, né? Ele desenha, faz desenhos maravilhosos nas nuvens. Então lá o sol tem uma época do ano que ele não aparece. É aquele texto que a gente falou no episódio anterior, que Deus fala com o sol e ele não sai. Jó, capítulo 9, versículo 7. Lá ele não sai mesmo, né? Então, as fases da lua, primeiro ela fica cheia, depois ela mingua, se esconde, hiberna, fica nova, para ela aparecer novamente, né? Crescente. Então, as fases da lua vai influenciando em tudo isso aí. A Bíblia fala de 2 estações principais com características específicas, verão e inverno.
Mas tem as duas estações intermediárias, que são primavera e outono. Então, uma é preparação para a outra. A primavera é preparação para o verão. É quando dá as flores, é quando tem as abelhinhas, né? Que elas vêm e polinizam as flores, faz a junção, né? Dos pólens lá para nascer os frutos. Então, aí quando vem o verão, os frutos crescem e amadurecem. Já no outono, todas as árvores hibernam. Os ursos hibernam, estão preparando para dar cria. Já passou o cio dos animais, eles já tiveram a conjunção carnal, então agora eles vão hibernar para gerar os seus filhotinhos. Entendeu? Estão gestando para nascer. Então, depois dessa hibernação, vem o inverno. Então, o outono é preparação para o inverno. A primavera é a estação das flores, é onde acontece o livro de Cantares. O livro de Cantares, ele é muito específico, né? Cantares de Salomão, foi o Salomão que escreveu para sua amada Sulamita. Quando a gente for estudar ele mais profundamente, você vai entender tudo isso que eu vou falar aqui. Então, lá acontece na primavera e no verão. Ele começa dizendo lá em Cantares 2:11, o inverno passou, acabou, né? O tempo da hibernação é tempo de sair para fora, é tempo de sair, né? O pleonasmo aí, sair para fora. Então, é tempo de sair, né? E tudo que sai, sai para fora, sai para florescer. Então, ele está dizendo que chegou o tempo, cessou e a chuva se foi. Então, para de chover. Cantares 2:12. Significa que o inverno é frio, temperaturas baixas, longas noites e dias curtos. Chove muito para preparação, resfriando a terra para dar o tempo de florir, adubando através das gotas da chuva. Ele está regando a terra e recarregando com nutrientes. Quando relampeja, a atmosfera se enche de nitrogênio, essencial para o crescimento das plantas. Você sabia? Então, troveja, né? Relampeja, depois troveja. Primeiro vem a claridade, depois vem o barulho, né? Avisando que Deus está trabalhando. É maravilhoso, né? Por isso que após uma forte chuva, as plantas crescem fortes. É porque a terra está carregada de nutrientes. A água é pura, ela vem dos céus e vem regando para dar uma boa colheita para cada um de nós. As horas da noite são frescas e fazem crescer. A semente repousa e desenvolve na terra. É tempo de repouso. Então, logo aparecerão os renovos, os brotos, também chamados de sarmentos. O inverno é tempo de reflexão. Os animais hibernam, as plantas repousam, as árvores caem as folhas, o inverno é rigoroso. Onde neva, as pessoas desenvolvem atividades que requerem menos esforços, como jogos de tabuleiros, como gamão, dama, xadrez. Eles desenvolvem artes marciais, artesanatos variados, como tapetes de teares, tricôs, bordados, marcenaria, marchetaria. Eles precisam se aquecer com chocolates, comidas quentes e calóricas. Bebidas destiladas também são muito usadas em países onde as temperaturas são muito baixas. As lareiras são um recurso importante. Eles se preparam para o inverno. Paulo fala que para Timóteo, quando viesse, o filho na fé e cooperador, que quando ele fosse, que ele levasse a capa e os pergaminhos, porque seria um tempo de inverno e ele ia precisar da capa para agasalhar e ia precisar dos pergaminhos, porque ele ia ele ia precisar escrever. Você vai achar isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 13. Era um tempo de reflexão. Salomão falou isso, né? Ele disse isso em Cantares, e que o inverno já tinha passado. Agora era um tempo de renovo, é a primavera. Logo que termina o inverno, a estação do frio, vem a primavera, a preparação para o verão, a estação mais quente. Então, a primavera é tempo de renovo, né? E o inverno chega, a chuva vai embora, as flores aparecem na terra, as aves saem dos ninhos e cantam alegremente, saudando a nova estação. Que perfeição! Que coisa linda! Cantares 2:12. As árvores dão suas flores, as lindas floradas das árvores
exalam o perfume. As flores das árvores anunciam que vai haver fartura. Se tiver muitas flores, muitas abelhinhas, não matem elas, vai haver muita fartura. Vai haver uma colheita abundante. Se tiver muitas flores, né, vai ter colheita. Depois das flores vem os frutos, e o verão, e depois dele o inverno, e assim Deus renova a terra, é o ciclo. Primavera, verão, outono, inverno. Ciclos passageiros, como a vida na terra. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 10. Tá certinho aqui, tá certo? Então, nós vamos parar por aqui, por hoje, e prosseguimos com mais um episódio, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.